nós vamos investigar, explorar juntos essa questão de como promover na mente humana uma revolução completa. Essa revolução é necessária por várias e óbvias razões. Em primeiro lugar, o homem vive há 2 milhões de anos e ainda anda às voltas com o sofrimento, o medo e o desespero. Continua a ter medo, ansiedade, sob o peso de grande agonia. Vive superficialmente modificado, tal como vivia há 2 milhões de anos. A maior parte do cérebro é ainda de natureza animal, a qual se expressa em avidez, ambição, inveja, ciúme, violência, etc. Temos vivido como entes humanos nessa desordem, nessa contradição. E a mente humana ainda não foi capaz de transformar-se, de promover em si própria uma mutação completa. E sabemos que ela pode alterar-se sob pressão, por influência das circunstâncias e de numerosos desafios e embates, por influência da civilização e de tensões diárias. A mente pode mudar e modificar-se. Isso está sucedendo a todas as horas, quer nos agrade, quer não. Os alimentos, os trajes, o clima, os jornais, as revistas e a família. Tudo nos impele e força a nos ajustar a um certo padrão. E a gosto ou a contragosto nos ajustamos, porque isso nos dá mais segurança. Em tal ajustamento há sempre determinada mudança. Essa mudança consiste apenas numa modificação do que era. Mas não estamos falando acerca de mudança, porém de uma coisa muito diferente. Estamos falando sobre a mutação completa, a revolução total, porque esta é absolutamente necessária ao indivíduo verdadeiramente sério. Por pessoa séria, não entendo o indivíduo que está ligado a um dado padrão de crença e que funciona em conformidade com essa crença. Em geral, esse indivíduo é tido por um ente maravilhoso e sério. Mas eu não o chamo de sério, de modo nenhum. Também a pessoa que se devotou a um determinado movimento e dessa linha não se desvia é considerada uma pessoa muito séria. Mas eu não a chamo de séria. E aquele que vive de acordo com um determinado princípio, ideia, crença, a que segue rigidamente, costuma ser considerado um homem sério. Mas eu não o considero tal. Assim, pela palavra sério, entendemos coisa muito diferente. Se não damos a mesma significação à mesma palavra, a comunicação se torna muito difícil. Por mente séria, eu entendo aquela que percebe o que é verdadeiro, não de acordo com um certo padrão de crença ou certa autoridade, e que persegue infinitamente essa verdade. As condições mundiais, essa glorificação do tribalismo, que se chama nacionalismo, as várias divisões na religião, o catolicismo, o hinduísmo, o budismo e etc. Os partidos políticos, comunistas, socialistas, capitalistas, e as divisões econômicas, científicas e tecnológicas, e as diferentes fragmentações da vida. Tudo isso está a exigir uma solução completamente diferente para esses problemas. Essa solução diferente exige uma mente que tenha passado pela mutação completa. Do contrário, continuaremos a perpetuar os nossos problemas. Isso deve ser percebido muito claramente, não verbal ou teoricamente, não tolerantemente, porém deve ser compreendido com ardor, com entusiasmo, com vitalidade, energia e paixão, porque intelectualmente, isto é, verbalmente, podemos dizer: é bem óbvio que necessitamos dessa mudança, dessa mutação. E nos deixar ficar nesse nível. Intelectualmente, podemos admitir a necessidade da mutação e deixar de lado o assunto, continuando estáticos como estamos. Ou esperamos que as circunstâncias, o tempo, operem a mutação.
É o que faz a maioria das pessoas. Esperam que, por obra de um milagre, algum acaso, algum incidente ou acidente, se opere em sua existência uma tremenda revolução. Tal espera, mais uma vez, não promove nenhuma revolução. A palavra revolução tem diferentes sentidos para diferentes pessoas. Os comunistas lhe dão um sentido econômico, social e ditatorial. Revolução de acordo com uma ideia, de acordo com um plano. Outras pessoas há que temem a palavra revolução. O indivíduo que está bem de vida, que tem conta corrente no banco, um bom emprego, uma casa própria, posição, deseja que as coisas continuem como estão e teme aquela palavra. Outros a detestam porque creem na evolução, ou seja, no progresso gradual. Todavia, fazemos da palavra um emprego muito diferente. Não tem ela para nós o sentido de revolução dependente do tempo, que segue um certo padrão ou conceito, porém o sentido de que devemos observar a situação mundial e nossa própria situação, como parte do mundo, e perceber totalmente, não em níveis diferentes, fragmentários, porém totalmente, quanto é urgente que a mente humana passe por uma tremenda revolução. Revolução da qual vem a luz e não a confusão e o caos. Para pormos em ordem, organizarmos esse caos de acordo com o nosso condicionamento. Nessas reuniões, iremos indagar se é possível a mente humana, que anda tão escravizada, que é o produto de 2 milhões de anos de tempo e espaço e distância, se é possível a essa mente promover uma mutação fora do tempo, ou seja, instantânea. E para investigar essa questão se necessita de liberdade, pois ninguém pode investigar se está amarrado. Necessitamos de uma mente livre, uma mente sem medo e sem crença. Uma mente que não esteja a projetar seu próprio condicionamento, suas próprias esperanças e anseios. Só pela investigação se pode descobrir, e para investigar se necessita de liberdade. A maioria de nós perdeu ou nunca possuiu a necessária energia ao investigar. Preferimos aceitar, continuar pelo velho caminho, mas não sabemos investigar. No laboratório, o cientista investiga, pesquisa, observa, indaga, duvida. Mas fora do laboratório, é um homem como os outros, nada investiga. E a autoinvestigação requer não só liberdade, mas também uma extraordinária capacidade de percepção de visão. É relativamente fácil ir à Lua e mais além, como está provado. Mas é dificílimo penetrarmos em nós mesmos. Para penetrarmos em nós mesmos, infinitamente, o primeiro requisito é a liberdade. Não que estejamos livres de alguma coisa. Liberdade independente de motivo e de revolta. Quando se torna revolta, a liberdade é uma mera reação às condições de existência. É nos revoltar para nos livrarmos de alguma coisa. E isso não é ser livre. Eu posso me revoltar contra a sociedade atual. Essa sociedade pode ser estúpida, corrupta, inepta, mas essa revolta é uma mera reação. Assim como o comunismo é uma reação contra o capitalismo. Essa revolta só me coloca numa posição modificada na linha do mesmo padrão. Mas não estamos falando da revolta, que é reação, porém sim da liberdade em que não se está livre de alguma coisa. Não sei se já conheceu uma libertação dessa natureza, uma libertação não calculada, nem provocada, em que subitamente nos sentimos aliviados, sem problemas. Nossa mente em extraordinária atividade, nosso corpo, coração, nervos, tudo intenso, vibrante e vigoroso. Essa liberdade é necessária, porque é bem evidente que só o indivíduo livre pode investigar, e não aquele que diz,
Ah, creio e eu vou investigar. Isso não tem sentido nenhum. Não aquele que teme as consequências da investigação e por isso desiste de fazê-la. O investigar requer uma mente equilibrada, sã, uma mente que não se deixa persuadir por opiniões próprias ou alheias e, portanto, seja capaz de ver as coisas com toda clareza em cada minuto de seu movimento, de seu fluir. A vida é um movimento de relações e, portanto, ação. E se não há liberdade, a mera revolta nenhuma significação tem. O homem verdadeiramente religioso nunca se revolta. É um homem livre, não do nacionalismo, da avidez, da inveja, mas livre simplesmente